Boa noite, pessoal, pelo Brasil inteiro. Um abraço a todos. É Ciro Gomes, vice-presidente do PDT. Abri esse live aqui para a gente dar sequência a essa que vai ser uma prática que eu pretendo repetir. Uma conversa franca, aberta, sobre o Brasil, sobre nossos futuros, sobre nossas dificuldades do presente, sobre as contradições da vida brasileira. Enfim, peço que todos participem, mandem suas perguntas. Está do meu lado aqui o Vicente, que me ajuda administrando a página, me ajuda, enfim, como assessor. Ele vai, sem qualquer tipo de filtro, ouvir as perguntas e reproduzir para mim. E eu vou tentar refletir com vocês sobre esse momento difícil que está vivendo o nosso país. Por agora, o mais importante é um pouco aquilo que eu gravei muito recentemente. Em horas de dificuldade, a gente precisa ter muita maturidade, muita reflexão, muitas determinadas frações do golpe. Evoluindo para derrubar o Michel Temer, a gente pode até achar bom por um certo lado, porque o Michel Temer é esse homem que eu já descrevi para vocês muitas vezes, que infelizmente tomou o poder no Brasil e transformou o poder num ajuntamento de quadrilheiros. Isso sempre foi a minha opinião e a gente está vendo isso aí. Mas de qualquer forma, é importante que se saiba que nesse momento muitas conspirações estão acontecendo no Brasil. Por trás dos panos, se conspira abertamente em Brasília e a ideia básica continua sendo a mesma: acertar as coisas entre os políticos da coalizão mais conservadora, acertar uma eleição indireta para o caso do Michel Temer, ou renunciar, que é muito difícil, porque seria um ato de dignidade, mas estão também negociando a impunidade para o seu Michel Temer. E o que está armado é o julgamento do dia 6 de junho no Tribunal Superior Eleitoral e um grande entendimento entre o velho PMDB quadrilheiro de sempre e o PSDB, que perdeu completamente o pudor e que está trabalhando para assumir a presidência da República sem voto, como infelizmente é o que eu tenho ouvido falar. Enfim, vamos, sem qualquer tipo de preconceito, acompanhar tudo isso, manter vocês informados e, volto a dizer, à disposição de vocês para qualquer pergunta, crítica. Eu sei que vão tentar de qualquer jeito, fazer que o povo acredite que é todo mundo igual. Nós vamos demonstrar serena, mas com muita dureza sempre, que eu não faço parte desse grupo de salteadores do poder brasileiro. Bom, muitas perguntas, entre elas da Elza Mariana, pergunta sobre eleição direta, eleição indireta, o que é que você defende para esse momento? Elza, um abraço a você, é uma amiga que eu conheço aí da internet, sempre é uma posição muito agradável, acho que ainda vive em Pernambuco. Bom, a questão básica é a seguinte: o rito da Constituição, que está escrito, e isso foi escrito em 1988, diz, e talvez tenha sido um erro, que a presidência da República, vagando no segundo biênio, ou seja, o mandato é de 4 anos. Se no primeiro biênio vagar, tem eleições diretas. Se for no segundo biênio, vacando-se a presidência da República, o Congresso Nacional dá posse ao presidente da Câmara, nesse caso Rodrigo Maia, que tem 30 dias para convocar uma eleição indireta pelo Congresso Nacional. Essa é a armação que eles estão fazendo com a força, volto a dizer, da letra da Constituição, que não é fácil de ser mudada. Nós outros que temos, enfim, compromisso com a população, com a democracia, estamos aí num debate. Você tem, por exemplo, a posição do meu partido, o PDT, é de convocação por emenda à Constituição de eleições gerais para o país. Ou seja, não seria só uma eleição para tirar um presidente da República fraco, com 1 ano e pouco apenas de mandato, e entrega a um Congresso que, por sua maioria, fez o golpe e, por sua maioria, já está claramente demonstrado, é corrupto e fisiológico. Portanto, se houver no PDT, a nossa proposta no PDT é se houver uma mudança na Constituição, que seja para promover eleições gerais, ou seja, eleição para deputado federal, eleição para senador, eleição para deputado estadual, eleição para governador, ou seja, antecipar as eleições de 2018 para agora. Acho muito difícil que essa proposta passe, porque teria que o próprio Congresso fazer uma emenda à Constituição, não é provável. Outros partidos estão reclamando uma eleição direta, pura e simplesmente para o presidente da República. Acho uma imprudência, porque, volto a dizer, nomearia um presidente da República com 1 ano e pouco de mandato, já com meros 6 meses começaria outra campanha, e esse presidente ou presidenta estaria constrangido a governar com esse Congresso completamente reacionário e completamente corrompido. Ou seja, nós temos um problema grave, complexo, e não vale a pena a gente ir no Maria vai com as outras, na zoada, no barulho, porque muitas vezes isso é pura demagogia. Muita gente perguntando, inclusive Sandra Lisboa, se existe a possibilidade, por exemplo, da Dilma voltar nesse processo. Sim,
Teoricamente, a Dilma tem a plenitude dos seus direitos políticos, Sandra. Quando ela foi impeachada, vamos usar aqui esse verbo que foi criado no Brasil, quando ela sofreu o impeachment, por absoluta... que o Brasil está nessa fase, eles surpreendentemente preservaram, numa segunda votação, os direitos políticos da presidenta Dilma. Portanto, ela hoje, como qualquer cidadão, está na plenitude e no gozo pleno das suas faculdades políticas, ou entre elas de votar e ser votado, de fazer concurso público, enfim, todas as franquias que um cidadão na plenitude dos seus direitos tem. E ela, nesse caso, teria condição não só de ser candidata a presidenta diretamente, como teria condição de ser candidata numa possível eleição indireta. Muitas pessoas perguntando, inclusive o Evandro, sobre financiamento de campanha, inclusive com relação à delação da JBS e o envolvimento do CID nessa delação. Eu queria que você comentasse sobre isso. Evandro, eu agradeço muito a você ter feito essa pergunta, porque isso me constrangeu muito esses dias todos. Não que eu duvide do CID, o CID eu conheço ele desde que nasceu, o CID eu sou mais ou menos o pai substituto, desde quando nós perdemos o nosso pai, e eu boto a mão no fogo por ele de olho fechado. O Cid é um homem absolutamente limpo, honrado e faz da sua vida pessoal um exemplo de conduta, de honradez. Só que campanha política, pela lei brasileira, até as eleições de 2014, eram permitidos os financiamentos empresariais. E aí veja a tragédia que se abate sobre o nosso país. Em todas as campanhas eleitorais do Brasil inteiro, de todos os partidos, do PSOL, do PV, do PT, enfim, da rede, todos os partidos, pela lei, portanto não tem nada errado, ainda que haja uma certa dúvida na população de quais seriam os interesses empresariais envolvidos. E eles não precisam ser corruptos, eles não precisam ser subalternos. O empresário, por exemplo, pode financiar a campanha de candidatos ou de partidos que têm um compromisso com a livre iniciativa, que têm um compromisso com a taxa de juros mais baixa, que são interesses, evidentemente são interesses, mas não são aqueles interesses corruptos, subalternos, como o superfaturamento de uma obra que prejudica o dinheiro público e tira comissões imundas para contas no estrangeiro ou para a fortuna pessoal de alguém. Definitivamente o caso no Ceará é que todas as campanhas estão com as suas prestações de contas rigorosamente aprovadas pela Justiça Eleitoral. E levantando este fim de semana, o Cid deu uma entrevista ontem, levantou todos os documentos, anunciou que vai processar esse gangster que fez essa afirmação leviana e caluniosa contra ele e demonstrou com documentos que as contribuições da JBS nas campanhas do Ceará existiram em 2014, existiram em 2010 e, veja, existiram em 2006. Essa de 2006 é a mão de Deus. Por quê? Porque em 2006 o Cid era simplesmente candidato de oposição. Ou seja, não governava, estava contra o governante da época, e os benefícios que a JBS tem, de benefícios fiscais no Ceará, não foram dados pelo governo do Cid. Foram dados por uma lei, é importante que você saiba que não tem arbítrio nenhum, foram dados por uma lei que foi votada no Ceará em 1995. O Cid só vira governador em 2006. E em 2006, a JBS sequer tinha empresa no Ceará. Quem recebeu o benefício foi um curtume situado em Cascavel, que emprega muitos milhares de pessoas, e essa empresa chamada Bertin é que recebeu o incentivo fiscal na condição igual que a lei dá a qualquer industrial que se desloque do sul do país e aceite o desafio de vir produzir no Ceará, gerar empregos aqui, especialmente no interior. Portanto, todas as prestações de contas foram aprovadas e a JBS não recebeu nenhum benefício. Todos os benefícios fiscais que ela recebeu no Ceará, recebeu com igualdade de condições que a lei dá a todas as empresas na mesma condição regular. Por que o pagamento é feito a maior no 2014, embora tenha sido feito em 2013, 2011, também como os documentos que o Cid mostrou feito? Foi feito porque em 2014 todos os governantes estavam terminando seus mandatos. E pela legislação eles são obrigados a pagar todas as contas pela lei de responsabilidade fiscal para não deixar empenhos para o sucessor pagar. Portanto, fique tranquilo, é para me atingir a tentativa de envolver o Cid, mas fique tranquilo que toicinho com mais caroço a gente já engoliu e aqui conosco é quem errou que pague. E o Cid já anunciou e eu quero ser testemunha dele que vai processar esse gangster. Felipe, Marcos e Carolina perguntam qual o destino desse Congresso, que tem a maioria dos deputados envolvidos em algum escândalo de corrupção. Infelizmente, só a mão do povo pode limpar essa desgraceira que tem acontecido no parlamento, que, volto a lembrar, é o santuário da democracia. A gente tem que fazer um esforço para respeitar a instituição parlamento, porque só as ditaduras é que governam com um homem só, dono da verdade solitariamente, e isso nunca deu certo em lugar nenhum do mundo. Porém, de tempos em tempos, é preciso que a sociedade purgue, faça uma limpeza, faça uma grande faxina, dando valor ao seu próprio voto. Porque veja que constrangedor.
são 513 deputados. Praticamente nós já ouvimos falar em 120, 130, 140 deputados envolvidos em falcatruas. Os tempos processuais no Brasil, da lei brasileira, e os tempos do judiciário brasileiro, especialmente quando é para grande, para poderoso, praticamente nos garantem que não vai acontecer nada com eles até 2018. Isso é extremamente grave, mas é forçoso pela relação de camaradagem, de franqueza, de cumplicidade que eu quero estabelecer com o povo brasileiro, que eu lhes diga isso. É muito improvável que o judiciário brasileiro, pela lentidão das nossas leis e pelas tradições lamentáveis, né, do judiciário conservador que temos, salvo muitas exceções, nós só vamos ver essas punições acontecer daqui a muito tempo. Por isso, em 2018, ao votar, pelo amor de Deus, ajude a todas as pessoas do seu meio a dar importância central ao voto do deputado e do senador. Nós vamos ter essa oportunidade, se mantiverem as eleições de 2018, e evidentemente nós temos que lutar para isso, nós vamos ter a oportunidade de renovar 2/3 do Senado e 100% da Câmara Federal. Portanto, vamos dar valor ao nosso voto, vamos pesquisar quem vota contra o trabalhador, quem vota descaradamente contra os mais pobres, não merece o voto do trabalhador, não merece o voto dos mais pobres. E essa gente faz, na véspera da eleição, vem pedir o voto do trabalhador, nenhum deles se elege com voto só de rico. E vão para lá e governam só para os ricos e para eles próprios. Alguma coisa nós temos que fazer. Leonardo Morales pergunta se existe embasamento legal para a convocação de um plebiscito para decidir o futuro, se tem eleição direta ou indireta. Não, infelizmente, de novo, pela Constituição Conservadora do Brasil, o plebiscito é previsto como uma possibilidade, mas só o Congresso Nacional pode autorizar plebiscito. Uma das coisas que eu quero propor como mudança, se eu tiver um dia a aventura de servir ao Brasil em uma posição que me permita ter essa faculdade, é que o presidente da República tenha também ele o direito à iniciativa de convocar plebiscitos, não por vulgaridade, mas em certas circunstâncias agudamente necessárias para a vida da nossa nação, como é claramente a situação nesse momento. E aí está talvez, como é o nome do rapaz que falou? Leonardo. Aí está talvez uma boa ideia. Eu vou levar isso à consideração do meu partido, porque o meu partido tomou essa posição de convocação de eleições gerais e eu acho quase impossível que o Congresso atenda essa convocação, o que nos faria cair na tragédia de uma eleição indireta por um Congresso esmagadoramente corrupto pela sua maioria. Mas talvez entregar ao povo diretamente um plebiscito para resolver isso seja a melhor solução. Paula e a Janaína perguntam sobre os efeitos de toda essa crise na economia brasileira. A economia brasileira está muito mal e essa crise ela apenas tira a atenção dos agentes públicos das soluções que nós temos que encaminhar para resolver o problema. Mas isso já é consequência do impeachment. O que essa gente está em Brasília fazendo não tira o Brasil do atoleiro da crise. Claro que a crise ela tem um fundo do seu ponto de vista econômico, a recessão é tão aguda que uma hora ela bate no chão e alguma coisa resolve melhor. Esse ano vai acontecer. Algo ao redor de ridículo, 0,5%, que não tem nenhum efeito em emprego, não tem nenhum efeito em arrecadação, não tira o país da tragédia socioeconômica que se encontra, mas por quê? Porque a grande questão do Brasil é que o Brasil está proibido de se desenvolver. Eu tenho estudado muito isso, tenho circulado nas universidades do país e do mundo, ouvindo experiências e acadêmicos muito relevantes, e estou muito seguro de que o Brasil está proibido de crescer, basicamente por 3 razões, cada qual a mais grave, e eu apenas apresento aqui em ordem de apresentação. A primeira, o passivo das empresas. O Brasil hoje tem, de tanto juro alto por tanto tempo, as empresas não têm menor centavo hoje, nenhum tostão para investir. Elas estão com sua capacidade instalada ociosa, quase 1/3, e elas não têm um centavo para investir, não estão fazendo caixa nem para pagar a conta vencida das prestações no banco. Essa é a primeira razão. A segunda razão é que o Estado Nacional Brasileiro, por todas as suas unidades, encontra-se também, talvez não, com segurança no pior momento de investimento da história. Eu fiz os cálculos, a União Federal esse ano, se investir o que está planejado, e eu duvido que vai acontecer, vai investir 0,4% do PIB. Todos os estados e municípios, com Rio de Janeiro quebrado, Rio Grande do Sul quebrado, Minas Gerais quebrado, São Paulo na proximidade de quebrar, e mais 14 estados do Brasil completamente ilíquidos, ou seja, falidos, sem dinheiro nem para pagar os funcionários, nós temos que a soma de tudo que está previsto para investir esse ano, e previsão não é necessariamente uma coisa que vai acontecer, pelo contrário, eu acho que não acontecerá, dá ridículos 1,6% do PIB, 0,4% da União, que é o menor volume desde a Segunda Guerra Mundial, e 1,2% a soma de tudo. Só para vocês terem uma ideia, o que nós vamos pagar de juro para banco chega perto de 9% do PIB. Ou seja, tudo para o Brasil, para todos os 200 milhões de brasileiros, 1,6% do PIB.
10 mil famílias de barões, né, da banca que querem comer meu fígado porque eu conto essas verdades, vão levar quase 9% do PIB do seu dinheiro, do dinheiro que não tem para o posto de saúde, não tem para a segurança, não tem para a educação, não tem para pagar o servidor público dos estados como o Rio de Janeiro, para quem vai a minha solidariedade mais aguda, eu que tanto tempo vivi ao lado dessa gente de valor do Brasil. Enfim, e a terceira razão do Brasil estar proibido de crescer é que nós abandonamos a ideia de projeto nacional há algum tempo, e infelizmente isso não mudou recentemente, e o Brasil está se desindustrializando, ou seja, a proporção da nossa indústria em relação à riqueza do país hoje voltou ao que era em 1910, só para você ter uma ideia do estrago que essa gente está fazendo com o nosso país. E hoje a nossa vida é quase toda importada. O telefone celular que está emitindo aqui a minha participação, importado, a luzinha que está acesa aqui para iluminar a minha coisa é importado, o microfone que está colhendo minha voz importada, o ar-condicionado que está aqui importado, 80% do valor dos carros importado, 80% do valor dos remédios que a gente toma importados, as fibras das roupas, enfim, mais modernas, importados. Ou seja, quando o Brasil cresce qualquer coisinha, se apresenta um buraco gigante na nossa conta com o estrangeiro. Quando essa conta estava mascarada pelos produtos tradicionais do Brasil, que estavam num preço lá em cima no governo do Lula, a gente estava vendendo uma tonelada de minério de ferro por 140, 150 dólares, estávamos vendendo um barril de petróleo por 110 dólares. Quando a Dilma caiu, o petróleo estava sendo vendido a 30 dólares e o minério de ferro chegou a 38 dólares. E assim todos os produtos brasileiros, ou seja, nós agora importamos uma quantidade de produtos industrializados que nós não produzimos e aqueles produtos que nós vendemos para o estrangeiro e recebemos dólar para pagar os importados não são suficientes para pagar a conta. E aí está a razão estratégica, as três razões estratégicas pelas quais o Brasil não pode crescer. Como você pode ver, se você olhar a agenda que está aí, nada disso resolve o problema. Evidentemente estão atrasados na taxa de juros, mas vão correr com ela. Eles vão correr, provavelmente vão acelerar a queda, porque erraram o passo feiamente. O Brasil na maior recessão da história, com a maior taxa de juros real do mundo, com inflação projetada de 3,5% para os próximos 12 meses, e essa gente com juro real lá nas alturas, só para fazer de novo o privilégio de meia dúzia de baratas. O Guilherme aqui pergunta se esse projeto de desenvolvimento defendido por você encontra respaldo no empresariado, de desenvolver a indústria e sair do rentismo. Eu tenho conversado muito com empresários da produção brasileira. É evidente que eu anoto uma situação, que é uma situação que a gente tem que compreender, e um homem de Estado tem que ser capaz de convencer as pessoas para que elas, às vezes, percebam os seus próprios interesses. Mas repare, todo mundo produtivo brasileiro, todo mundo que está traquejando na roça, todo mundo que está traquejando no comércio, todo mundo que está traquejando especialmente na indústria, sabe que as coisas estão erradas. Está sentindo na pele que as coisas no Brasil estão profundamente erradas. Já disse aqui, vou repetir, hoje de capacidade de produzir 100, o Brasil está produzindo 76. Nós estamos com 34% de capacidade de produzir desocupados. Já são 14 milhões e 300 mil brasileiros desempregados. Já se aproxima de 9 milhões de brasileiros empurrados para a informalidade, para o trabalho de rua, para o trabalho do biscate, desorganizando a cidade, sofrendo repressão. Enfim, essa é a realidade brasileira e as pessoas estão vendo com clareza que está errado. Só que no mundo empresarial, de alguma forma, individualmente, eles extraem um excedente dos negócios, seja de caixa, seja de dividendos, seja de algum lucrozinho que resta, porque tem muito oligopólio, etc. E pegam esse dinheiro que eles extraem das empresas e botam no juro alto. E ganham muito dinheiro com juro alto. E isso eles ficam, então, um pouco paralisados. Sabem que a coisa está errada aqui na produção, mas ganham com juro alto. E aí vem a coisa de querer estressar os outros custos. Por isso a agenda do seu Temer, a agenda do seu Meirelles, é estressar o custo do trabalho. É fazer uma violenta mudança na regra, de maneira que você possa aviltar os salários, que é certamente um custo incorrente da produção e, portanto, da competitividade do sistema. Então, deixa o juro, que é a maior abominação de todas, alto, e estressa o trabalho, que é o lado mais fraco. Como estressar também o custo da Previdência, que é outro o elo mais fraco, não do setor público, em que 2% dos beneficiários leva aí mais de 1/3 de todos os benefícios, sabia? 2% de brasileiros privilegiados levam mais de 1/3 de toda a dinheirama da Previdência Social. E eles não mexerem em nada disso, querem mexer nos pobres, no sertanejo, querem mexer no professor que não tem condição de dar 49 anos de aula, no policial que não pode dar 49, pode estar na rua exigindo rigor físico, 49 anos, só
esse crime que aconteceu contra a sociedade brasileira, que foi o golpe, é que permite uma agenda dessa. Então vamos lá, reorganizando. Como é que a gente consegue fazer? Primeiro, tendo um grande programa de reindustrialização do país, que demonstra aos setores todos que o país vai ser parceiro de quem produz e trabalha daqui para frente, e não mais o grande mecanismo de transferência de renda de quem trabalha e produz. E em qualquer circunstância, a taxa de juros tem que ser estressada para um valor abaixo da rentabilidade média dos negócios. Deixa eu explicar aqui que não é economês não. Se o governo paga por um papel mais do que o lucro da roça, mais do que o lucro do comércio, mais do que o lucro da indústria, a economia para. Porque quem tem dinheiro prefere botar no banco do que abrir uma roça, do que abrir um comércio, do que abrir uma indústria, gerando emprego. E quem não tem dinheiro não pode tomar dinheiro emprestado para ter um lucro menor do que vai ter que pagar para o banco. Isso é o que está acontecendo com o Brasil. O Jonathan Teixeira vai nessa linha e pergunta sobre, no caso de uma eleição sua, voltariam as medidas anticíclicas de incentivo ao crédito e ao consumo responsável? Não, isso foi um erro grave da Dilma, porque o Lula acertou em 2008, porque de fato, em 2008, o que aconteceu foi uma brutal retração no crédito, em função da crise internacional. Então, a gente, anticiclicamente, fazer uma providência em que BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, puxassem, restaurassem com a força interna que o Brasil tem, por isso que nós não podemos permitir que se privatizem essas ferramentas, como eles pretendem claramente fazer amanhã, se eles conseguirem que o povo brasileiro passe a eles um cheque em branco, mais uma vez, para esse tipo de agenda. O Temer não tem condição política nenhuma de fazer, mas essa turma do PSDB, tudo o que quer a serviço dos bancos estrangeiros e nacionais, é destruir os mecanismos de concorrência no crédito. Porém, em 2013, o que aconteceu não foi mais uma crise de retração de crédito. E aí é que está o grande erro da Dilma, ela não percebeu, o Guido Mantega errou feio na compreensão do problema, e talvez tenha trocado a política e a ideia de fazer uma cumplicidade com o povo, falar a verdade, pela marketagem, pelo truque de propaganda eleitoral, pelos filminhos mentirosos da televisão. E aí desconstituiu-se. O que aconteceu? Aquilo que eu já falei hoje, mas eu vou repetir. O Brasil tem um problema estrutural nas suas contas com o estrangeiro. Qualquer crescimentozinho, e a Dilma experimentou 2% em 2013, se apresenta um buraco enorme na nossa conta em dólar com o estrangeiro. Naquele ano foi de 124 bilhões de dólares. Resultado, a gente vinha pagando isso mais ou menos com soja, minério de ferro, petróleo bruto, milho, carnes, etc, etc. Com a crise da China, que começou, a repercussão da crise de 2008 na China, a China, que é a grande compradora do Brasil, começou a diminuir as compras. Quando diminuiu as compras, o preço dessas coisas despencaram. Já falei os valores. Caiu de 140 dólares para 38 dólares a minério de ferro, de 110 dólares para 30 dólares o barril de petróleo, só para dar os dois exemplos mais graves. E aí o país quebrou. Eles, ao invés de resolver o problema pela construção de um caminho de industrialização, foram fazer renúncia fiscal. Vamos dar um exemplo prático. O Guido Mantega, em 2013/2014, abriu mão de arrecadar 84 bilhões de reais, entregando essa montanha de dinheiro para os oligopólios da indústria automobilística e para os oligopólios, fazendo promoção de venda oligopólio eletroeletrônico. Essa gente imediatamente pintou esse dinheiro de verde, ou seja, converteu para dólar e fez remessa brutal de lucro para o estrangeiro, sem ter tido lucro. Uma grande fraude que, aliás, está destampada no Brasil há alguns anos. Pois bem, com 84 bilhões de reais, a gente teria feito 2 refinarias de petróleo. Tinha terminado o Comperj. E aí, veja bem, quando você pega o dinheiro e ao invés de aplicar no consumo, e você aplica na construção de uma plataforma de investimento, o dinheiro não some. O dinheiro não é exaurido, o dinheiro ele se multiplica. Porque, repare a força que teria 3 refinarias de petróleo, 3 complexos de refino, tirando a dependência do Brasil do estrangeiro, que hoje exporta petróleo bruto barato e importa derivados de petróleo refinados em dólar caríssimo. Evidentemente que o meu caminho não é mais o incentivo ao consumo. É claro que nós queremos que o povo tenha direito de consumir, mas via consistência na sua renda. O caminho agora é democratizar as oportunidades de produzir, industrializar o país novamente, fazer com que o Brasil tenha independência ou pelo menos capacidade sustentada de pagar as contas com o estrangeiro pela exportação de produtos não in natura, mas de alto valor agregado, gerando emprego de qualidade com salários compatíveis no nosso país. E o Yuri pede para você detalhar um pouquinho mais como é que seria essa reindustrialização do país. Eu tenho levantado alguns setores para praticar o exemplo. Evidentemente que isso é toda uma atitude, né? O Brasil, quando prostrou-se ao mito neoliberal, entregou
ao laissez-faire, a ideia do livre mercado, a espontaneísmo individualista, estou que nem o Bolsonaro falando em carta psicológica, ao espontaneísmo individual dos mercados, a ideia de desenvolvimento. Isso nunca aconteceu em nenhum lugar do mundo, e a eleição do Trump agora nos Estados Unidos tira essa máscara, né? O Trump voltou a falar que o problema do emprego, da indústria, da taxa de câmbio, são problemas de ordem pública, e o povo americano, né, o centro do capitalismo mundial, deu a ele uma vitória, tomara que não seja malversada, mas pondo um fim a essa conversa mole de que especulação financeira pode botar qualquer fração da humanidade para frente. Não bota, né? O que bota é produção, trabalho, renda, e isso é o que nós precisamos restaurar a cultura no Brasil. Vamos aos exemplos. O Brasil tem na conta de petróleo 25 bilhões de dólares de déficit, ou seja, a gente exporta petróleo bruto, barato, e importa óleo diesel, gasolina, lubrificantes, esses produtos derivados, além de polímeros e de toda uma petroquímica. A ideia é que a gente avance para verticalizar no Brasil, e temos a ferramenta, não podemos deixar que eles continuem fazendo o que estão fazendo, né? Esquartejar e destruir a Petrobras, porque eles alegam que o que destruiu a Petrobras foi corrupção. A corrupção é um câncer extenso, não se tolera, não se justifica aquilo que foi feito na Petrobras. Mas o que rachou, arrebentou o balanço da Petrobras foi a queda do barril de petróleo de 110 para 30 dólares. Isso aconteceu com todas as petroleiras do mundo. Agora uma recuperadazinha que já deu 50, 55 bilhões, 55 dólares por coisa, a Petrobras já está bombando novamente. Nós precisamos preservar, porque a Petrobras é quem tem a expertise, né, a capacidade de fazer a verticalização da petróleo e gás. A refinaria Prêmio do Maranhão, a refinaria Prêmio do Ceará, o Comperj, a expansão até que o país atinja 100% de autossuficiência em refino. Passamos ao passo seguinte dos polímeros, do polo petroquímico, que pode se disseminar para além de Camaçari, na Bahia, que já tem uma experiência, o polo de poliéster de Pernambuco, e enfim, isso no Rio Grande do Sul, que tem também, enfim, há um conjunto de exemplos. O segundo grande polo por onde a gente pode reverter esse quadro de desindustrialização é o complexo industrial da saúde. Repare, 17 bilhões de dólares é o que o governo federal brasileiro este ano vai comprar do estrangeiro em complexo industrial da saúde. Cama de hospital, bengala, cadeira de roda, remédios, meios de diagnóstico médico, as máquinas de diagnóstico médico, de ultrassom, de tomografia, ressonância, etc, etc. Pois bem, o professor Carlos Gadelha, da Fiocruz, tem uma tese de doutorado em que ele demonstra, isso já está publicado há muitos anos, e entra governo e sai governo, e a gente não consegue verticalizar uma coisa dessa, que é óbvia, né? O Brasil ser uma grande plataforma global do complexo industrial da saúde. Por quê? Porque mais de 80% dos fármacos, por exemplo, estão com patente vencida. Você não tem nenhuma dificuldade de criar centros de engenharia reversa, criar canais de contratação antecipada pelo governo, né, de pré-compra, fazer clusters de arranjos produtivos locais, convocar a juventude das universidades, em empresas no primeiro momento incubadas. Nós já tivemos uma experiência dessa no Ceará e funciona perfeitamente. O Brasil tem tudo para dar um passo e requerer regimes de preferência comercial nessa área, com os africanos, com os nossos irmãos da América Latina, com a Rússia, a China, a Índia e a África do Sul, nos BRICS, por isso que eles também estão destruindo essa inovação da política externa brasileira. Mas vamos aos exemplos ainda. Você tem o complexo industrial militar. O Brasil gasta uma fortuna. Ninguém tem nem sequer ideia de quantos bilhões de dólares, mas passa de dezenas de bilhões de dólares, com o complexo industrial militar. E ali pelo finzinho do primeiro governo da Dilma, inacreditavelmente, né, uma empresa da China ganhou uma concorrência para fornecer os uniformes do Exército Brasileiro. Veja onde nós chegamos. Isso foi anulado naturalmente e não tivemos que passar por essa vergonha. Mas, evidentemente, eu não estou falando de uniforme, que é a coisa de menor valor agregado. Estou falando de foguete, estou falando de satélite. As comunicações militares brasileiras são processadas por satélites norte-americanos. Isso é de rir para não chorar, né? O GPS que guia os nossos aviões, que guia os nossos navios da Marinha, é o GPS norte-americano. Não é que nós estamos planejando ir à guerra contra ninguém, né? Claro que não, mas nós precisamos ter autonomia. E um dos caminhos que gera emprego aos montes e às qualidades que é muito difícil de achar, esse setor industrial militar, que o Brasil tem que ter um papel estratégico de estabilização na região, de estabilização no Cone Sul, né, de uma força que sustente um projeto nacional de desenvolvimento e imponha ao mundo o respeito à nação brasileira. E por fim, ainda na fase dos exemplos,
o complexo industrial do agronegócio. Repare bem, a agricultura mais competitiva, mais agressiva do planeta, a agropecuária, não é só a agricultura, a agropecuária mais competitiva do mundo, importa do estrangeiro em dólar 40% dos seus custos de produção. Não há nenhuma razão para o Brasil não ter uma fábrica nacional de fertilizante ou várias fábricas. Não há nenhuma razão para o Brasil não ter uma fábrica de implementos agrícolas ou várias fábricas. Não há nenhuma razão para o Brasil não gerar um complexo industrial de defensivos e agrotóxicos que tem inclusive compatibilidade com as nossas tradições ambientais, tirando o país dessa dependência em que qualquer desvalorização do câmbio que o agricultor ganha na exportação praticamente perde tudo quando agravam-se os seus custos de produzir. Ou seja, esses 4 exemplos eu escolhi não foi arbitrariamente, só porque os 4 dá 100 bilhões de dólares. Se o buraco da conta lá fora é 124, a gente fazendo 1 menos 1 mais 1 e aprendendo o caminho novamente, que aliás é o caminho, né, com as adaptações necessárias, porque as tecnologias mudaram, os dinheiros mudaram, é preciso ter outro formato, nós não vamos fazer aqui uma coisa de estatismo que não tem mais cabimento no mundo de hoje. O caminho aqui é a lei do menor esforço, mas você manipular um conjunto de ferramentas, compras governamentais, crédito, crédito dentro dos prazos e riscos e custos compatíveis com a rentabilidade média dos negócios, como eu já falei, mais um tratamento tributário específico, mais um regime de preferências comerciais que se obtenha por uma diplomacia agressiva nos grandes blocos, certamente esse caminho vai mostrar que o Brasil tem chance de celebrar de novo um processo acelerado de crescimento econômico. Dentro desse, o Henrique Maggi pergunta se... Pede um pouquinho d'água para mim. O senhor sempre cita o caso da Coreia do Sul e pretende incentivar montadoras de carros nacionais, por exemplo, empresas brasileiras de tecnologia? Eu usei esses 4 grandes exemplos porque eles são a lei do menor esforço. Aqui é onde a tecnologia é menos grave, onde a escala é menos grave, onde a intensidade de capital é menos grave, sendo todos muito complexos, porque o mundo tende a não deixar nascer concorrentes, né, em terceiros mercados, onde eles têm praticamente cativo o mercado de 200 milhões de bocas potenciais, que é o mercado brasileiro. Agora, evidentemente que em paralelo a isso, nós temos que ir para uma economia de mais alto valor agregado. Em automóveis, por exemplo, não sei se no tempo que eu estou visualizando para o país dos próximos 5, 10 anos, se é necessário ainda que a gente imagine uma montadora brasileira, que seria ideal. E eu digo sempre a Coreia do Sul, não é por nada não, é porque a Coreia do Sul tem exemplos de curto prazo em como se revolucionar a educação. A Coreia do Sul tem exemplos de curto prazo, como se sai do nada e em 3 décadas vira uma potência em eletroeletrônica e vira uma potência automobilística. Então, é mentira, né, de que o Brasil está condenado a esse fatalismo insustentável que nos deixa com esses 14 milhões e 300 mil brasileiros desempregados e quase 9 milhões empurrados para o biscate, para a informalidade. Pois bem, mas o que nós precisamos fazer, evidentemente, é aumentar o conteúdo nacional. Volto a dizer aqui, não é por qualquer tipo de apego a patriotadas, a nacionalismos vesgos, não. É porque o país não aguenta, não é, pagar em dólar por toda a nossa plataforma de consumo e tem como vender em dólar apenas produtos de baixo valor agregado. Isso gera uma pressão sobre o valor da moeda, ciclos de desvalorização, seguidos de uma inflação preços relativos, que vem acompanhado com ciclos de coisas. Foi o filme que derrubou o Fernando Henrique por Lula, foi o filme que derrubou a Dilma por golpe agora com o Temer. E nós precisamos interromper esse filme, construindo um passivo externo financiado. E aí em automóvel, 80%, olha bem, 80% do valor de um carro que circula nas ruas do Brasil são importados. É evidente que tem aí um fazer, um por fazer. Volto a dizer, isso tem a ver com incentivo fiscal, tem a ver com crédito, tem a ver com estímulo, mas tem a ver basicamente com uma coordenação estratégica de um governo que saiba para onde está levando o país e que consiga coesionar quem trabalha e quem produz no nosso país. Isso só se celebra no ambiente de um projeto nacional de desenvolvimento. E aí vamos ver, pela lei do menor esforço, se a suspensão inteligente, não sei o que e tal, tem um agregado tecnológico muito sofisticado que a gente não alcança, vamos resolver o banco dos carros, vamos resolver, né, as cascas de plástico, essas coisas e tal. Enfim, do caminho do menor esforço para o maior esforço, o Brasil não pode abrir mão de ter autonomia nas suas contas com o estrangeiro. Segundinho com a água. Diga aí. Felipe Botelho pergunta sobre a PEC do teto, se é possível reverter e qual é o impacto que ela tem para a vida nacional dos brasileiros. Boa pergunta, Felipe, porque alguém me deu uma metáfora, uma comparação, e eu estou reproduzindo.
nasceu um cachorrinho e com um dia, né, o dono do cachorro resolveu enfeitar o cachorro com uma argola de aço inoxidável do tamanho do pescocinho do bichinho de um dia. E disse para ele que ele vai ficar com aquela joia por 20 anos, porque a argolinha não tem emenda. Evidentemente é uma metáfora doída, porque ela vai estrangular o cachorro. E é basicamente o que estes loucos fizeram. A pretexto, né, de controlar a despesa, que é uma coisa importante, a pretexto de ter equilíbrio nas contas do governo, que é uma coisa importante. Eu já fui governador, já fui prefeito, já fui ministro da Fazenda, eu não tenho um dia de déficit na minha carreira pública. Portanto, não me venham falar em austeridade fiscal, porque essa eu pratico e dou exemplo. Talvez tenha sido, talvez não, fui o único governador que foi ao mercado e comprou 100% da dívida em títulos do Estado do Ceará com 15, 20 anos antes do vencimento, apenas para proteger o meu Estado desta sandice criminosa que são essas taxas de juros que estão destruíram o Rio de Janeiro, destruíram os estados brasileiros como um todo. O Ceará é o estado mais sólido do país, porque temos uma cultura aqui, né, de austeridade fiscal, de respeito ao equilíbrio das contas do governo, de não roubar e não deixar roubar. Por isso que a gente tem essas contas aqui, tem moral para enfrentar quem quer que venha inventar qualquer tipo de calúnia, que é muito pródigo na vida pública nesses tempos de bandidagem levada ao poder central do país. Mas repare, daqui 3 anos ficará evidente que esta PEC 55, que tabelou os gastos com saúde, com educação, com segurança, mas deixou os gastos com juros sem qualquer controle. Nenhum país do mundo faz assim. Preste bem atenção, nenhum país do mundo faz assim. A América do Norte, por exemplo, tem uma coisa parecida, mas ela alcança os juros. De maneira que quando o gatilho, né, do desequilíbrio fiscal se apresenta, todas as despesas são estressadas e é preciso renegociar ano a ano com o Congresso americano o novo patamar. Nunca se fez um governo ilegítimo, golpista, impor pelos próximos 20 anos que o Brasil não pode aumentar uma vaga na universidade, que o Brasil não pode aumentar uma vaga na saúde pública, que o Brasil não pode incrementar os salários ou o efetivo das suas polícias no momento em que o país tem essas dificuldades extraordinárias. São os loucos, evidentemente que não são loucos de hospedar em hospício que não se faz mais, mas são loucos muito bem pagos para servir aqueles a quem eles estão servindo, a banca, a especulação financeira, a agiotagem. Então é possível reverter? Será claramente reversível, porque ela é insustentável. Porque, repare bem, uma das consequências dela é que se outra corporação qualquer conseguir um reajuste acima do valor do ano passado, mais a inflação, e a inflação vai ser 3,5% esse ano, dos próximos 12 meses, os outros interesses vão ter que descontar até sobre o valor nominal. Então você imagina, políticos vão ficar 20 anos sem reajuste, só se for no outro país, que eu não conheço. Os procuradores da República, os juízes, conseguiram 41% de reajuste na partida. Por isso que são zangadinhos comigo, porque eu conto a história e dou os números. Na partida da tal PEC, eles conseguiram um reajuste de 41% para começar a corrida já por conta, prevenindo. E são aqueles 2% que levam mais de 1/3 de todo o benefício da Previdência e que ninguém mexe, porque são os donos da pátria, sem voto, né? São os que estão mandando e desmandando, botando defeito na honra alheia, desconsiderando as franquias do Estado de Direito Democrático, sem problema. Mas o fato é que, se eles conseguirem, como é óbvio que vão conseguir nos próximos 20 anos, reajustes acima da inflação, a saúde pública vai diminuir o gasto. As universidades vão diminuir o investimento. As escolas federais de nível médio, as escolas técnicas, vão diminuir o gasto. A segurança pública, a Polícia Federal, vai diminuir o gasto operacional, a capacidade de operar, por exemplo, para combater, já mal e porcamente, como é constrangido a fazer, o crime de fronteira, o contrabando, o narcotráfico, o contrabando de arma, agora agarrada com corrupção tão generalizada nas escalões públicos. Então é evidente que sim, acho que será possível reverter essa estupidez. A Renata Saraiva e a Beth Moreira perguntam se as reformas trabalhistas e da Previdência subiram no telhado. Ah, subiram. Mas não subiram só por conta desse escândalo agora, não. Subiram porque o povo brasileiro foi às ruas na greve geral. Foi lindo aquilo ali, apesar da gente estar muito descrente na política, nas mobilizações, mesmo com os defeitos graves que
chegaram a atingir nossas centrais sindicais, entidades do movimento estudantil. Ainda assim foi impressionante a presença do povo brasileiro, dizendo que o abuso tem limite, de que estava acordado e que está até topando uma agenda de austeridade, porque sabe que o país está numa situação difícil, mas que não é por aquele caminho de prejudicar mais pobre e deixar os privilégios dos maiores intocados. Portanto, acho que nós ganhamos essa parada. É evidente que é preciso continuar vigiando. O Daniel Reis pergunta sobre o caso da empresa Gurgel no Ceará, quando o senhor era governador. A Gurgel começou a quebrar em São Paulo e veio procurar no Ceará, nós temos uma política industrial de atração de investimentos muito agressiva, veio procurar no Ceará uma política de incentivo com o meu antecessor, o ex-governador Tasso Gereissati. E o ex-governador assinou com ele um protocolo em que nós nos comprometimos a doar um terreno, a ceder incomodato um terreno, e nos comprometimos com isenção de tributos, que a gente tem aqui um Fundo de Desenvolvimento Industrial, e ele pediu também, ainda no governo do meu antecessor, um financiamento do Banco do Estado do Ceará. Naquela época o Banco do Estado do Ceará existia. E assim foi dado o terreno, foi dado o incentivo fiscal e foi dado o empréstimo no Banco do Estado do Ceará. Acaba o governo do Tasso, eu assumo, e ele não pagou o Banco do Estado do Ceará. E veio me pedir que eu não só não cobrasse o dinheiro do Banco do Estado do Ceará, como desse mais um empréstimo. Eu disse ele que não podia fazer isso, que era preciso que ele pagasse, que eu ajudaria abrindo porta no BNDES, abrindo porta no Banco do Nordeste, mas que o Banco do Estado, no meu governo, era administrado em bases profissionais, e aí ele foi executado pelo banco e depois botou a culpa em mim de ter quebrado. Muitas perguntas... Não é justo, mas botou em mim. Muitas perguntas do pessoal querendo que você fale sobre o nióbio no Brasil. Veja, eu tenho visto isso daí, toda a vida que a gente tiver essas coisas muito exóticas, assim, que só a gente sabe, ou só uma pessoa sabe, mais ninguém sabe, desconfie que não é bem por aí. Eu já fui visitar essa mina de nióbio, ela pertence à família Moreira Salles, que eram os donos do Unibanco, e eu fui visitar essa mina lá em Araxá, em Minas Gerais. Tem até uma árvore que os visitantes que eles distinguem lá, eles plantam uma árvore, eu plantei lá. Então, eu estou interessado nesse assunto já há algum tempo. E aí o que acontece que dá essa conspirata toda aí? O nióbio é um minério muito sensível, que ele é essencial para fazer uma liga de aço, que com ele fica extremamente resistente a calores extremos, a pressões extremas e tal. Então, com o nióbio, a liga de aço, por exemplo, dos foguetes, que resiste a pressões imensas e calores imensos e tal, pela reentrada na atmosfera e tal. Então é um mineral muito sensível. Consta, e ainda estou tentando aprender se isso tem fundamento, que o Brasil teria 98% das reservas de nióbio conhecidas no mundo, basicamente concentrada nessa mineração feita por uma empresa nacional brasileira lá em Araxá, no interior de Minas Gerais. Porém, como muitas coisas, o nióbio é comercializado pela Inglaterra. E aí há talvez uma condição, e muitas outras coisas há, mas não é assim tão simples, de que o Brasil tenha a capacidade de uma política maior de preços, ou até de pesquisar se não estaria havendo algum tipo de fraude em subfaturamento na exportação por pagamentos por fora, que o capitalismo mundial gosta muito de fazer essas coisas. Enfim, eu sou forçado a conhecer essas coisas como profissional do direito, como ex-ministro da Fazenda, e vou para cima. Onde houver uma riqueza potencial que possa ser incrementada em favor de mais brasileiros, não duvidem que eu vou ajudar a explorar isso. Muitas perguntas, entre elas do Luiz, sobre se é possível retomar os campos do petróleo vendidos por estrangeiros. Isto é compromisso solene, e eu acho que nós devíamos exigir de todos os candidatos, não é a quebra de negócio, não é a quebra de contrato, é a quebra de contrato contra o Brasil. Porque repare, o Congresso Nacional Brasileiro, eu fazia parte, votamos, ainda quando o pré-sal não era uma riqueza real, mas apenas uma riqueza potencial, só a Petrobras jogou dinheiro nisso, bilhões de dólares, para desenvolver a tecnologia, para desenvolver a lavra, a pesquisa, e localizar e cubar os volumes. A Petrobras foi quem gastou dinheiro do povo brasileiro. Ninguém queria saber. E nós, em função disto, nós demos à Petrobras 30% de todos os postos do pré-sal. Não é para ela, é para obrigar o parceiro estrangeiro a vir se associar com a Petrobras na proporção de 70 a 30. Nós não fomos nem um pingo
vamos dizer, anti-investimento, nem coisa nenhuma. Por quê? Porque os 30% da Petrobras são enriquecedores para o conjunto da sociedade brasileira. Pois bem, isto feito e com um golpe de Estado, com a usurpação do poder, com um cidadão sem voto lá, a primeira providência que tomou ainda nos primeiros 30 dias foi revogar a lei de partilha e quebrar o contrato da sociedade brasileira com a Petrobras, subtraindo dela 30% de associação com as empresas multinacionais. Eu já anunciei que se algum dia eu tiver o privilégio de servir ao Brasil como seu presidente, vou expropriar de volta 100% dos campos que tiverem sido dados a partir do golpe de Estado que está aí. Portanto, aviso aos investidores. O último agora, ridículo. O campo de Caracará foi vendido por um estatal da Noruega. Repare, eles defendem a privatização aqui, quem vem comprar um estatal que pertence ao povo da Noruega. O barril de petróleo saiu por menos do valor de uma lata de Coca-Cola, $1,35. Aí tem, né? E nós vamos atrás de sair tudo de volta. O Rafael pergunta sobre a reforma agrária no Brasil. Nós precisamos abrir a terra para quem nela produz e trabalha. Evidentemente que quem tem a vivência que eu tenho está obrigado a ponderar a necessidade de que, seja pelos ganhos de escala, seja pelo adensamento tecnológico, seja pelo acesso a mercados, etc, 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 a agricultura de pequena escala só funciona para aqueles produtos mais alto valor agregado, por exemplo, a olericultura. E isso quer dizer uma terra perto das cidades, porque a olericultura não pode ser transferida, não pode ser... A olericultura é alface, tomate, beterraba, enfim, essas verduras que a gente, quando pode, come na mesa. E elas têm que ser frescas, têm que estar próximas e tal, e crescentemente haverá uma exigência de que elas sejam produzidas em bases orgânicas, sem químicos, sem agrotóxicos, essas coisas todas. Portanto, é preciso criar modos novos de associação do pequeno, para que ele, sendo pequeno, possa ter, por associação com os outros pequenos, acesso a crédito, a tecnologia, a mercados, especialmente em direção à exportação ou à agregação de valor pelo processamento dessas comidas. E essa é a ideia que eu tenho. O princípio correto, acesso à terra, mas em novas bases que não seja um minifunding improdutivo, que não está dando certo no país. Tiago Brandão emenda perguntando sobre a disputa de terras e a questão das reservas indígenas. O Brasil, diferente dos espanhóis, dos portugueses, meio que preservaram, não é, as nações indígenas e miscigenaram. Então nós temos essa atipia, essa característica. Mas a mera contaminação do homem branco com um sistema imunológico diferente das populações tradicionais causou verdadeiros genocídios. A varíola, a gripe, a tuberculose, isso causou verdadeiro genocídio. De maneira que a nossa população tradicional precisa de proteção. E é preciso ter clareza disso. Parte dessa luta, em alguns lugares já mais adensados, de miscigenação mais elevada, é uma luta por terra, que também é uma luta legítima. Só que parece que há um fast track, há um caminho mais rápido se for identificado uma comunidade quilombola ou uma comunidade indígena. Eu não vejo essa necessidade desses truques. É preciso garantir que o Brasil, que tem mais terra útil do que qualquer país do mundo, cesse de uma vez por todas a violência no campo, garantindo proteção para os setores menos protegidos, os setores mais frágeis, os setores mais vulneráveis, e reforçando a ideia de que o agronegócio precisa evoluir para ganhar grande respeitabilidade internacional, sem o que daqui a muito pouco tempo nem sequer vai conseguir vender mais suas coisas. E isso um governante que tenha diálogo, que não precise hostilizar um lado ou outro, que possa se pôr diante das questões como magistrado, que viva no território, né, botando a mão em cima das coisas em tempo real, isso certamente não é dos problemas mais graves que o Brasil tem que resolver, sendo dramático. Ainda recentemente chega ao meu conhecimento, né, que decepara a mão de um cidadão no Maranhão, né, com 1000 coisas, a morte da freira Dorothy. Então isso não é possível mais continuar no país. O Luiz Barbosa de Almeida pergunta sobre suas propostas para a área da cultura. Como é que o senhor vê a questão da música, teatro no Brasil? Eu vejo a cultura para além da estética, né? Eu considero que uma das centralidades estratégicas de um país como o nosso, para afirmar nossa identidade nacional, é uma aposta muito forte em cultura. E nas suas expressões estéticas também, evidentemente, com mais gravidade ainda. Portanto, tenho clareza de que nós só vamos nos livrar desse consumismo
não é, infelicitante, angustiante e que está destruindo o planeta Terra, se nós afirmarmos na identidade cultural, na espiritualidade da nação brasileira e do mundo, né, a ideia de que o valor, de que o que tem valor são as expressões da alma, não são essas expressões materiais consumistas, e de que a gente precisa, ao consumir, fazer 3 perguntas e não uma só. Hoje em dia a gente é obrigado a fazer só uma pergunta: quanto custa? Mas a gente tem que aprender a fazer 3 perguntas, ensinar nossos filhos a fazer 3 perguntas. Quanto custa? Porque sempre será difícil, né, para quem é mais pobre acessar o consumo, mas temos que fazer também uma pergunta: a quem aproveita economicamente o meu ato de consumo? E aí cada vez mais tomar uma decisão de comprar uma coisa mais cara um pouquinho, desde que ela gere emprego para o nosso comunitário, para o nosso nacional, para o nosso amigo, para o nosso companheiro, para o nosso familiar. E a terceira pergunta é: este ato de consumo meu é amistoso com a natureza, na origem e no rejeito? E aí também é preciso que a gente vá aprendendo a pagar um pouquinho mais caro para que a gente tenha um ato de consumo que não seja depredador, destruidor da natureza, seja pelo lixo, seja pela origem insustentável desse tipo de produto. Ora, olha onde é que eu vou localizar a centralidade da cultura. Isso é uma revolução que só se fará se nós apostarmos, né, na espiritualidade do nosso povo. Não estou falando de religião, a espiritualidade no amor ao difuso, na alteridade, na compaixão, no amor à terra, no amor à natureza, no amor ao próximo. Isso tudo é uma expressão que só se alcança pela valorização das expressões artísticas, das expressões culturais e das expressões estéticas. Minha única preocupação nessa área é com o experimentalismo, é com os grupos que estão fora do circuito comercial, porque hoje também se abriu mão de uma política pública de cultura, né? Hoje praticamente todo o mecenato é feito contra retorno, né, de expressões do capitalismo. O banco tal bota um dinheiro na fundação cultural desse mesmo banco, que só financia a expressão do artista, que der para ele um retorno publicitário importante, e isso nós precisamos adaptar, porque o Brasil precisa voltar a dar valor à sua diversidade regional, o experimentalismo. Hoje tem uma meninada nas cidades aí fazendo uma coisa, infelizmente esse, sei lá como eu chamo, babaca do prefeito de São Paulo, manda pintar de cinza. E aí, rapaziada, quem quiser vir fazer pichação no Ceará, aqui a gente apoia e dá valor, né? O nosso garotado aqui está pintando os nossos viadutos todos, com apoio do governo. O nosso metrô aqui é todo grafitado, lindo, né? Porque a gente considera importante dar expressão e liberdade de expressão ao experimentalismo, a novas estéticas, porque isso é que vai fazer com que a gente se livre dessa angústia, né, de viver atrás de um consumo que a gente não tem dinheiro para pagar. A Paula, o Rodrigo, a Virgínia perguntam sobre a necessidade de uma reforma política e qual seria ela. Sim, eu, como 100% dos brasileiros, respondo sim a essa pergunta. Na minha opinião, entretanto, que gosto de cultivar franqueza, às vezes sou mal entendido por isso, né? Mas eu gosto de tratar as pessoas como sérias, como inteligentes e tal. Repare uma coisa: por que uma classe política eleita por uma institucionalidade em vigor vai mudar essa institucionalidade que lhe deu poder? Percebe? É um curto-circuito. Então você tem um conjunto de leis que gera a representação política que temos. E essa representação política que temos tem o monopólio de mudar essas leis. Nunca vão mudar, a não ser que um presidente da República, recém-eleito, comprometido com a população e que tenha experiência das mediações necessárias, porque o presidente é eleito, não é imperador, nem é dono da verdade. E aí eu estou propondo basicamente só 2 coisinhas. 2. Uma, que resolva essa equação de dinheiro e política. Acredite, isso é um inferno. Para quem é sério, isso é um inferno e meio. E aí nós outros defendemos o financiamento público de campanhas. E os partidos mais conservadores e mais corruptos, é muito engraçado. Eles dizem assim: como é que pode defender financiamento público, tirar dinheiro dos hospitais, que já está faltando, tirar dinheiro das escolas, que já está faltando, para botar em comício de política, em campanha de política? E aí a gente acaba perdendo o debate por esses moralismos estúpidos que infernizam a vida brasileira. Mas o financiamento público de campanhas, pelo menos por uma transição, seria algo que poderia purgar esse momento trágico que nós estamos vivendo. E depois deixar, com regras mais claras, que o financiamento empresarial voltasse. Porque repare uma coisa, vamos ter clareza: o poder econômico é um dado irremovível da realidade.
Vamos ter essa clareza, isso é ruim, é desagradável, mas se a gente for sincero, se a gente for honesto, se a gente tiver transparência, a gente tem que afirmar: o poder econômico é um dado irremovível da realidade. E o poder político, que é onde se decidem as leis, onde se decidem os caminhos, as prioridades de negócio, etc., etc., também é um dado irremovível da realidade. Diante destes dados irremovíveis da realidade, só tem dois jeitos: ou a gente bota luz, controle social, transparência nessa relação, ou ela vai acontecer clandestinamente, como nós amargamente estamos vendo acontecer generalizadamente no país, misturando alho com bugalho. Porque uma coisa é um senador vender uma medida provisória que altera a legislação do país, exigindo propina para botar no bolso e pagar o seu jatinho. Outra coisa é você fazer o financiamento de campanha com recibo, quando a lei permitia que isso fosse feito. E isso é preciso ter muita clareza, ainda que a ética mais exigente de qualquer um de nós possa ver tudo errado dessas coisas. Mas não existe campanha sem dinheiro. O dinheiro é que financia as expressões, né, de comunicação do candidato com os eleitores. O dinheiro é que financia, e esse dinheiro não precisa ser sujo, ele pode ser limpo. Por transição, portanto, eu advogo financiamento público de campanhas. E depois que a gente purgar essa fase, voltar com grave transparência. E como é que funciona isso? Obrigar que o candidato, ao falar, tenha aqui do lado dele na televisão o nome das empresas com os valores que financiaram a sua campanha, de maneira que você, ao decidir o voto, decide se aquele camarada está com as boas companhias ou com as más companhias, como é possível fazer na realidade humana. Segundo, o recall. O recall é uma expressão em inglês que a gente conhece muito em carro. O carro está defeituoso, a empresa chama o recall e traz para trocar as peças. Pois eu advogo que nós deveríamos introduzir na vida brasileira o recall, ou seja, o candidato teria que registrar em cartório, junto com seus documentos para ser candidato, sua plataforma de governo ou sua plataforma de parlamento. E tem que se comportar conforme ela foi publicada. Se ele transgredir, um conjunto de eleitores pode requerer da Justiça Eleitoral a cassação desse mandato, não por corrupção, que já tem lei para isso, mas a cassação pelo mero descumprimento das linhas programáticas registradas em cartório. Enfim, essas duas coisinhas seriam suficientes e a gente poderia adiar a entrada em vigor dela para que 3 eleições, para tirar o medo dos que estão aí de que isso vai mexer com eles. Então, repare, se o Fernando Henrique tivesse feito, já estava em vigor. Se o Lula tivesse feito, já estava em vigor. Custa nada a gente transigir e fazer o que é certo, tirando o medo dos caras e botando uma lei boa para valer daqui 3 eleições. Muitas pessoas mandaram mensagem pedindo para corrigir, trocar pichação por grafite. I'm sorry, eu estou aprendendo. Não, porque pichação não é a mesma coisa de grafite. Pronto, aprendi mais uma, né? Isso. Obrigado. A Maria de Jesus e muitas outras pessoas perguntam sobre como combater a violência e a questão das drogas no Brasil. Eu quero confessar a você a minha perplexidade também em relação a isso. Claro que a minha perplexidade é conceitual e é dada em percepção da realidade. O Ceará, onde eu exercitei mais, vamos dizer, intimamente as tarefas mais graves de segurança pública, só cresceu nos últimos anos, aumentou bem a sua produção, aumentou bem a sua renda per capita, aumentou bem o acesso à escola, aumentou bem o acesso à saúde, nesses anos todos. E a violência só aumentou nesse período todo. De maneira a me pôr para pensar, e hoje eu estou seguro de que não é pobreza que gera violência. O que gera violência é a justaposição, né, de um jovem induzido a referir sua felicidade ao consumo, ao materialismo, ser aceito pelo grupo só se carregar os elementos simbólicos, né, do êxito social que são referidos ao tênis de uma marca, à camiseta de uma marca, ao celular de uma marca, etc, etc. E o pobre que não pode ter isso e o rico que tem a opulência e essa jactância, esse exibicionismo disso. Isso vai inoculando uma revolta que vai produzindo. Isso é uma tese que eu ainda estou amadurecendo, mas a mim parece, com a minha experiência toda, que é isso. E se for assim, a gente tem que entender o problema com esse nível de complexidade e não com a ideia tosca de que bandido bom é bandido morto, que tem que encher de porrada e matar todo mundo por aí afora. Até porque nos bairros pobres do Brasil, pena de morte já existe. Se você nascer pobre, negro, no Morro do Rio de Janeiro, numa favela de São Paulo, você não atinge 22 anos de idade. E o medo dessa morte selvagem não tira deles o pulso da revolta, do assalto, da violência, banalizada inclusive. Quero crer, voltando ao meu raciocínio,
que nós precisamos fazer esse esforço de reespiritualização, dando oportunidade para uma escola que não seja careta, né, criando uma ambiência que o jovem seja protegido, né, que tenha a comida, a assistência médica odontológica, que tenha carinho, que tenha fraternidade, que tenha acesso às outras coisas que o jovem pobre não tem, como o balé, a capoeira, o curso de inglês, a internet, o computador, enfim. E isso é o aparelho do Estado, como escola pública boa. Nós temos bons exemplos e funcionando aqui no Ceará. Já são quase 200 escolas técnicas profissionalizantes de tempo integral, onde praticamente no entorno sumiu a violência banal, né? Mas evidentemente que isso é uma experiência local aqui. Nós precisamos ver se ela vai ter como se manualizar. E para a violência instalada, a ideia é que o governo federal, que é omisso completamente, bote a mão nesse assunto aí. Para a violência instalada, nós precisamos fazer algumas mudanças na legislação penal e processual penal. Por exemplo, eu advogo que a gente dê mais valor às penas alternativas para os crimes de menor gravidade. Vamos deixar os crimes que assustam mesmo, são o homicídio, o roubo, que é o assalto com mão armada, e já o furto, que é uma subtração de patrimônio sem violência, já não é tão, vamos dizer, temido pela sociedade. Esses aqui, esses menores, por exemplo, o usuário de droga, não faz nenhum sentido a gente botar na cadeia, nenhum sentido. O Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo. Então é preciso mudar a legislação, estabelecer penas alternativas, tornozeleira eletrônica como política de descarcerização de todas as figuras penais menores e pesar a mão em cima do crime organizado de todas as naturezas, inclusive botando a Polícia Federal nesse assunto do crime organizado nos bairros das grandes cidades, que ela não tem tradição ainda, mas é preciso colocá-la. Para encerrar, muita gente pedindo para voltar no tema do momento atual e que você voltasse a falar sobre essa questão dessas delações e como é que o Brasil vai sair disso. Veja, o momento é grave, o momento é muito delicado e eu já, no primeiro momento, eu gravei, estava no Mato Grosso do Sul, eu senti o tamanho do problema e gravei uma ponderação que saiu meio diferente, né, dos outros. Porque eu conheço a estrada e eu sei que o que importa nesse instante é que a gente se apegue ao rito da Constituição. Em momentos de dificuldade, sabe, soluções rápidas, soluções fáceis, soluções simpáticas, pode desconfiar que elas não existem, elas são mecanismos de manipulação do seu justo ódio, da sua justa angústia, da sua justa revolta. Haverá um momento, uma oportunidade para a gente expressar politizadamente toda a nossa raiva, toda a nossa angústia, toda a nossa revolta. Nesse momento, o que é que diz a Constituição? A Constituição diz assim: todos são inocentes até prova em contrário. Assegure seu acusado a presunção de inocência, a ampla defesa e o contraditório. Cabe ao Estado e às autoridades produzir as provas e assentar nas provas as condenações que merecem todos e quaisquer criminosos. Delação premiada, nós acabamos de copiar dos americanos. É uma coisa que nós não temos tradição. Quem fez isso foi a presidenta Dilma. Copiamos dos americanos e estamos experimentando pela primeira vez. Ela tem um valor que a gente chama tecnicamente em direito meramente indiciário. O que quer dizer isso? Ninguém pode, está escrito na lei, ninguém pode ser condenado tendo por base apenas uma delação premiada. Por quê? Porque o delator é um criminoso. Ele sendo um criminoso, ele já não tem o acatamento e o merecimento do respeito social e ele evidentemente vai estar querendo subtrair suas responsabilidades e jogando merda para cima, jogando farinha no ventilador. Porque quanto mais caótico for o quadro, esses irmãos Batista, é inacreditável, esses irmãos Batista sabiam que as ações da JBS iam cair e venderam bilhões de ações e ganharam uma fortuna com a delação que eles fizeram. Esses irmãos Batista sabiam que o dólar ia subir e ganharam uma fortuna especulando no mercado de câmbio depois das delações feitas. As delações foram feitas em abril, portanto eles sabiam que dia ia ser divulgado, o que traz um constrangimento grave para a Procuradoria da República, muito grave. Como é que eles sabiam que a data de divulgação das suas delações ia ser naquela data? E eles acertaram vendendo dólar, comprando dólar e vendendo ação. Venderam ação com preço lá em cima, quando elas caíram eles embolsaram o valor. E compraram o dólar lá embaixo e quando subiu eles embolsaram o valor e escapuliram para Nova York. Evidentemente, o que eles disseram tem que ser investigado.
Evidentemente tem que ser investigado, quem for podre que se quebre, sempre foi a minha opinião. Mas é preciso que os brasileiros tenhamos serenidade, firmeza, clareza que nesse instante a gente ir com pressa e com soluções muito rápidas é lambança política. O que está acontecendo, vou repetir para vocês, provavelmente já se acertaram nos salões de São Paulo e de Brasília que o TSE vai caçar o Temer, se ele não renunciar. Caçado o Temer, o filho do César Maia, o Rodrigo Maia, assume a presidência da República por 30 dias e convoca eleições indiretas. E eles agora estão tratando do PMDB apoiar um candidato do PSDB para a presidência da República. Isso é o que estão tramando e você vai me dizer se eu estava certo ou não proximamente. Um grande abraço, obrigado a todos. Logo mais eu volto também, eu quero transformar isso num hábito. Obrigado por quem participou e por quem assistiu.